Boa noite a todos, muito bem-vindos, que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. Mais uma vez estamos aqui, é sempre uma alegria, uma satisfação para nós. Todos somos importantes na reunião, sempre a gente repete isso. Nós chegamos até aqui, nós temos condições de auxiliar muitos que nesse momento estão precisando de ajuda e que não têm as mesmas condições que nós tivemos na noite de hoje. Vamos mentalizar, vamos pedir ajuda para todos aqueles que a gente conhece, que a gente sabe que estão em dificuldades. Muito bem-vindos e nós vamos começar a nossa reunião. Então, dando prosseguimento ao estudo do Livro dos Espíritos, o assunto de hoje, as virtudes e os vícios. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Todas as virtudes têm seu mérito, porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. Há virtude, toda vez, que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Mas o sublime na virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo sem oculta intenção. A mais meritória é aquela que está fundada sobre as mais desinteressada caridade. E nós vamos ver isso nos ensinamentos de Jesus, mostrando para nós quando ele fala que não saiba uma mão o que a outra faz, quando a gente fala em fazer a caridade. E a caridade nós já comentamos aqui outras vezes que não é só dar um prato de comida, né, dar um dinheiro. A caridade também ela deve ser exercida principalmente através de uma conversa, de uma mão amiga, de um abraço, de um aperto de mão. A atenção que a gente precisa dispensar para outra pessoa que muitas vezes está precisando. Às vezes a pessoa ele não está precisando do dinheiro, mas ele precisa também de uma palavra. Então eu acho muito interessante o trabalho social do Chico Xavier aqui, que a gente faz, e a gente convida a todos, é o último sábado de cada mês, porque a gente faz uma oração, a gente tem uma confraternização, faz uma triagem das famílias que precisam. Então é muito interessante isso daí, para a pessoa não se sentir humilhada. A gente vai aprendendo, nós vamos crescendo com os ensinamentos de Jesus. O André Luiz tem uma frase muito interessante, ele diz que quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Então por isso que no Chico Xavier aqui a gente não insiste para que a pessoa faça nada, mas o Chico Xavier está aberto a todos. Um centro totalmente aberto, está à disposição daqueles que queiram chegar, que queiram agregar o trabalho da casa. Então, essa é o que está falando aqui das virtudes. E nós também não devemos cobrar muito de nós. Se nós já chegamos até aqui, nós temos virtude. Nós temos alguma coisa que nós queremos. Porque se a gente trabalhar em cima dos nossos pontos negativos, o que vai acontecer conosco? Nós vamos lá para baixo. E o objetivo de Jesus não é esse. O Pai não quer que nenhuma ovelha se perca. Jesus falou isso daí. Se nós estamos aqui em nome de Jesus, vamos valorizar aquilo que a gente tem de positivo, aquilo que a gente tem de melhor. Lembrando que a família também é a nossa célula de convivência, de existência, de prática do nosso cotidiano. Ali dentro estão as pessoas com as quais a gente precisa ter caridade, ter amor e ter caridade também, porque muitas vezes a gente não tolera ou não aceita determinada situação, determinada postura, coisa desse tipo. E a gente, sendo tolerante, sendo parceiro, podendo ouvir, mais ouvir do que falar, compreender por que aquele estado de coisa acontece, também é um exercício grande da caridade. E mostrando a virtude, que já é uma virtude que a gente já tem. Olhar as nossas dificuldades. Todos nós temos dificuldade. Por isso que esse capítulo aqui é lei de amor, esperança e caridade. É o capítulo inteiro mostrando para nós que nós temos uma situação melhor na nossa vida. Se não foi até agora, mas será daqui para frente. Há pessoas que fazem o bem por um gesto espontâneo, sem que tenham a vencer algum sentimento contrário. Têm elas igual mérito que as que têm que lutar contra a sua própria natureza e que a superam? As que não têm que lutar é porque nelas o progresso está realizado, já lutaram outrora e triunfaram. Por isso, os bons sentimentos não lhes custam nenhum esforço, e suas ações parecem todas simples. O bem se tornou para elas um hábito.
deve-se honrá-las como velhos guerreiros que conquistaram suas posições. Como estáis ainda longe da perfeição, esses exemplos vos espantam pelo contraste e os admirais tanto mais porque são raros. Mas sabei bem, nos mundos mais avançados que o vosso, o que entre vós é uma exceção, lá é uma regra. Ali o sentimento do bem é espontâneo em todos, porque não são habitados senão por bons espíritos, e uma só má intenção ali seria uma exceção monstruosa. Eis porque os homens lá são felizes, e o será assim sobre a terra quando a humanidade estiver transformada e quando compreender e praticar a caridade na sua verdadeira acepção. Olha a reencarnação aí. Só a reencarnação é que vai mostrar para nós o quanto nós já tivemos experiências anteriores. E aqui está falando, aquele que faz espontaneamente, sem sofrimento, ele já conquistou. Ele já, lá atrás, ele já teve um esforço para fazer a caridade. Hoje, ele não precisa mais disso. E olha que coisa interessante, como nós estamos atrasados ainda na Terra. Por exemplo, uma pessoa acha uma carteira e ele vai devolver a carteira, ele é ovacionado. Está tudo errado. Isso é um dever dele. Ele achou não era dele, não pertencia a ele. Então, ele devolveu, era um dever, era uma obrigação dele devolver. Ele não tem mérito nenhum. O mérito vai ser dele pela honestidade dele. Mas não que isso seja, é uma exceção, é o que está falando aqui. É uma exceção. E olha só, Cartas de uma Morta, livro do Chico Xavier, a mãe do Chico Xavier. Ela vai contar que ela esteve em 2 planetas, um deles, planeta vermelho lá, onde ela fala que os habitantes de lá são mais evoluídos. Então, olha só para vocês verem. O outro planeta é um planeta mais evoluído ainda. E aí nós vamos ver também Humberto de Campos contando a história. E depois nós vamos ver um livro interessantíssimo, que eu sempre cito aqui, porque muitas vezes o espírita ortodoxo, ele fica bitolado em ler. São os mais importantes. Os livros do Kardec, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco. Mas o Ramatista tem um livro que chama O Sublime Peregrino. Interessantíssimo. E um outro livro, A Vida no Planeta Marte e os Discos Voadores. Ele vai trazer toda a constituição do planeta Marte, desde a parte em que tem a energia no planeta, até a situação política, social daquele povo. Então, para a gente ver, por que os nossos aparelhos não detectam vida lá? Porque são atrasados ainda, nossos aparelhos são atrasados. Olha, quando descobriu o raio-x, quando descobriu os biorritmos, todo mundo ficara abismado. Quando o André Luiz escreveu o Nosso Lar, que nós estamos estudando de terça-feira aqui, já tinha aparelhos do outro lado, de TV e tudo. A gente vai ver isso daí. Já tinha um Airbus, que é aquele carro que flutua, que não precisa andar sobre rodas. Então, olha só, esse livro foi escrito há muitos anos atrás. Então, nesses planetas já são mais evoluídos, mas eles passaram por planetas atrasados, como a Terra e até mais que a Terra. Então, olha só, a reencarnação é que traz para nós as experiências e o conhecimento. Muitas coisas que a gente vê, parece que a gente já viu. Tem aquele déjà vu que a gente já sempre comenta aqui. Às vezes nós vivemos naquele local e às vezes nós visitamos aquele local quando nós dormimos. Mas é um assunto tão interessante que nós não vamos entrar em detalhes aqui, que é muito interessante esse assunto do déjà vu aí. Mostrando para nós a reencarnação, ela é a mais lógica que nós podemos observar nas nossas vidas. Além dos defeitos e dos vícios sobre os quais ninguém se enganaria, qual é o sinal mais característico da imperfeição? O interesse pessoal. As qualidades morais frequentemente são como a douração colocada sobre um objeto de cobre e que não resiste à pedra de toque. Um homem pode possuir qualidades reais que o fazem, para todo mundo, um homem de bem. Mas essas qualidades, ainda que sejam um progresso, não suportam sempre certas provas e basta, às vezes, tocar a corda do interesse pessoal para pôr o fundo a descoberto. O verdadeiro desinteresse é uma coisa tão rara sobre a Terra que é admirado como um fenômeno quando ele se apresenta. O apego às coisas materiais é um sinal notório de inferioridade, porque quanto mais o homem se prende aos bens desse mundo,
menos compreende sua destinação. Pelo desinteresse, ao contrário, ele prova que vê o futuro de um ponto de vista elevado. Olha, esse livro é maravilhoso, o Livro dos Espíritos. A doutrina espírita em si, ela é maravilhosa, que é a doutrina da esperança e da lógica para nós. Então, sempre que nós vemos isso direto, sempre nós observamos isso. Nós observamos isso dentro do meio espírita. Muitas vezes a pessoa está exercendo uma função no centro espírita e, por um motivo ou por outro, ele precisa ser substituído, precisa mudar daquela função para uma outra, ele se sente milindrado e não volta mais no centro. Aí eu aprendi com o Divaldo Pereira Franco. Eu perguntei o que faria, principalmente com médiuns, que muitas vezes se milindram e que não volta mais. Ele falou, você não deve procurá-los. Porque muitas vezes alguém se afasta e aí tem uns amigos que chegam a gente e falam, você tem que ligar. Você é amigo dele? Sou. Ele está doente? Não está doente, então não vou ligar. Ele tem os motivos dele, ele tem o livre-arbítrio de frequentar ou não frequentar. Então, qualquer coisinha afasta a pessoa. É aquilo que a gente sempre está falando. Olha, nós devemos encarar a nossa situação, ver se a gente aconteceu alguma coisa, que a gente desagradou alguém, nós temos que ser suficiente. Isso eu aprendi com Antônio Hermílio de Moraes, quando fui internado lá em São Paulo, da Beneficência Portuguesa. Ele chegou, conversou comigo no meu quarto e depois a gente conversou muito e eu, inclusive, elogiei ele. Falei, o senhor é muito humilde, o senhor chegar aqui antes das 6 horas da manhã. Ele falou, meu filho, eu vou dar um conselho para você. Você tem que ser homem para pedir perdão para uma criança se você estiver errado. E você encarar um gigante se você estiver certo, mas sempre com humildade. E foi embora. Então, é a doutrina de Jesus. Sede mansos e humildes. Os mansos e os humildes herdarão a terra. Quando a Terra estiver num plano melhor, quando a Terra progredir, porque senão nós vamos ser levados para outros planetas igual à Terra ou talvez até pior. Há pessoas desinteressadas, sem discernimento, que prodigalizam seus haveres sem proveito real por falta de um emprego racional. Tem elas algum mérito? Tem o mérito do desinteresse, todavia não tem o do bem que poderiam fazer. Se o desinteresse é uma virtude, a prodigalidade irrefletida é sempre, pelo menos, uma ausência de julgamento. A fortuna não é dada mais a alguns para ser jogada ao vento que a outro para ser enterrada num cofre forte. É um depósito do qual terão que prestar contas, porque terão que responder por todo o bem que poderiam ter feito e que não fizeram, por todas as lágrimas que poderiam ter enxugado com o dinheiro que deram àqueles que dele não tinham necessidade. Olha só, tem um livro muito interessante, Chico Xavier, Dinheiro, é o título do livro. Está dentro disso aqui e está trazendo orientações para nós ali, muito interessante. Então nós estamos vendo o que Jesus fala na Bíblia. Olha só, tudo que Jesus trouxe, eu sou fascinado por tudo aquilo que Jesus trouxe. Não dê pérolas aos porcos, porque eles não sabem valorizá-las, eles pisam nelas. Então, olha só, outra passagem de Jesus, o que são essas pérolas? Muita gente quer enfiar a goela abaixo a doutrina de pessoas que não querem, que não aceitam. E está dentro disso aqui também. Não adianta a gente querer uma coisa que às vezes a pessoa não está preparada para receber. Então, tudo aquilo que Jesus trouxe para nós na Bíblia e que fala para nós, é a doutrina espírita explicada de uma maneira lógica e clara para nós. Então, Jesus está falando para nós tudo o que acontece. Ele vai falar da parábola dos talentos, que um homem, um senhor, ele deu um talento para um, 3 para outro, eu não lembro a quantidade agora, para 3 pessoas. O primeiro enterrou o talento, o segundo duplicou, e o outro também duplicou, triplicou. Aí, quando veio o senhor, o primeiro falou, eu sei que é um homem severo e eu escondi. Ele falou, servo inútil, porque não progrediu. O outro, ele falou, muito bem, você progrediu e ele dobrou ainda mais. Então, o que acontece conosco? Isso está dentro da mediunidade também. Muitas vezes nós temos percepções mediúnicas, mas nós nos acomodamos. E o que vai acontecer conosco vai ser no final do corpo físico, que aí a gente quer recuperar o tempo perdido e não há mais tempo para recuperar nada, porque o corpo já está debilitado. Então a gente deve usar tudo aquilo que a gente tem de energia, principalmente em favor do outro, é o que está falando aqui. Se nós não podemos ajudar o encarnado, vamos ajudar o desencarnado, com uma prece, com uma oração.
Olha como que nós somos úteis se quisermos. E aí nós vamos pegar um livro muito interessante que chama Contos dessa e de Outra Vida. O Exame da Virtude. Que não vai dar mais tempo, eu vou contar essa. Olha só, um senhor, um mestre, ele mandou o aprendiz para um lugar distante para exercer a virtude. E demorou um bom tempo, ele não recebia notícia do discípulo dele. Ele mandou chamá-lo, ele chegou. Ele falou, o que você fez com a virtude? Ele falou, olha, eu me visto de branco, eu me isolei para não me comprometer, eu só como ervas. E foi falando aquilo que ele fazia. E o mestre quieto, e dando algumas respostas para ele, cumprimentando, falando os pontos que ele podia ter exercido. Aí chega um cavalo branco muito bonito, com um homem machucado no lombo do cavalo. O cavalo estava até ensanguentado. Aí ele chama o aprendiz e fala para ele, você está vendo esse cavalo branco? Ele está bem vestido de branco, a pele dele é branca, a crina é branca, e ele também só come ervas. Mas ele está socorrendo uma pessoa que está ferida. Então, você vestir de branco não significa que você não possa sujar as suas vestes auxiliando alguém. Então, eu citei isso daí, que eu lembro muito que nós frequentamos uma instituição que tinha que vestir todo mundo de branco. Aí, não adianta nada vestir de branco, o seu interior, mais uma vez, Jesus, são como sepulcros caiados por fora, mas que por dentro é podridão. Nós precisamos evoluir o nosso interior. O exterior, ele vem por acréscimo depois. Porque quando a pessoa tem a virtude, nós vamos ver isso também no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Olha que coisa interessante, nós vamos ver isso lá. Quando Jesus vai passando no meio de uma multidão e uma mulher, ela tinha um problema hemorrágico. Ela pensa, se eu tocar nas vestes dele, eu vou ser curada. Ela toca nas vestes de Jesus. Aí Jesus pergunta para os apóstolos, quem me tocou? Aí Pedro fala, Senhor, quem te tocou? Nessa multidão, todo mundo espremendo, quem te tocou? Ele fala, eu sei que alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Olha, está escrito isso lá. É a virtude sublime que nós vamos conquistar no dia a dia. Então, quando nós vamos adquirindo essa virtude sublime, uma pessoa que chega perto de nós, ele vai sentir a energia. Quando a gente dá um abraço em alguém, muitas vezes nós já transmitimos. Não é um passe, não é nada magnético. É a virtude que nós temos espiritual. Essa é capaz de curar qualquer coisa. Qualquer coisa. Não existe nada que prejudique o corpo físico, que aquele que tem virtude e aquele que vai receber, queira realmente receber, que ele não vai alcançar, porque com certeza alcança. E sempre com Jesus, porque Jesus é o médico das almas, é o rei do amor. Olha, é o príncipe da paz. Quando a gente tem Jesus, nós já caminhamos mais da metade da nossa estrada. Cada um faz seu pedido mental. Vamos agradecer. Nós temos uma presença forte aqui, espiritual. Aquele que tem qualquer problema físico, qualquer problema, mentaliza e peça. Com certeza nós vamos sair melhor daqui. Gente, só agradecer a todos pela oportunidade, pela presença aqui. Agradecer a Deus nas nossas vidas e devagar e com calma nós vamos progredindo. Muitas vezes a gente acha que é inútil e quando a gente pensar isso, nós estamos tendo interferência espiritual, todos nós. A gente não deve deixar um pensamento negativo derrubar, porque normalmente, inclusive em suicídios, a gente vê que muitos suicídios são interferências espirituais que vão se agravando. A gente tem o caso da Marilyn Monroe, que está no livro do Chico Xavier lá, né? Encontro em Hollywood. E muitos. Eu me lembro de um rapaz jovem ainda, que vinha aqui, no Licei, eu conversava muito com ele. E olha só para vocês aí como que nós precisamos analisar as coisas. Ele achava que o espírito que orientava ele era um espírito superior, era um anjo da guarda. E ele era vidente, e ele via o espírito como se fosse o anjo da guarda dele mesmo. E esse espírito levou ele ao suicídio. E a gente conversava muito, eu falava para ele, venha, mas era difícil conversar com ele, porque sempre ele tinha uma resposta. Era um rapaz muito inteligente, inclusive estava no último ano de medicina, então para vocês verem que tinha muita cultura, e infelizmente, né, para ele acabou tirando a própria vida. Então, quando a gente achar que a gente está lá embaixo, vamos erguer a nossa cabeça e vamos para frente, tá? No mais, muito obrigado pela presença. A gente tenha um bom final de semana, com muita saúde, com muita paz.
e que Jesus nos abençoe. Uma boa noite e um bom sono para nós. Muito obrigado. Está encerrada a reunião.